pedi demissão para ir trabalhar nesse jogo no Estádio do Café, a ida, em Londrina e Cascavel. O jogo, começando às 17 horas, ele termina às 19. Não é às 19 horas que vamos embora. E o pior, né? Por alguns momentos, alguns instantes, eu achei que eu não ia narrar nenhum jogo naquela tarde. Então foi contra o Cascavel, 1-1, gol do Everton Moraes, e o gol do Cascavel foi do Vitinho, que jogou aqui, Vitor Daniel. Foi esse jogo, tenho certeza. Nem ferrando. Eu tenho certeza absoluta que foi esse jogo. Não. Esse foi o dia que eu temi pela minha vida. Professora do Brods, aprova ele aí, por favor. E a troca de... Fala rapaziada, de Brauds aqui, passando só para explicar que esse conteúdo que você está assistindo fez parte do meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo. Esse é um projeto experimental muito legal que eu produzi esse ano para contar os bastidores da Rádio Leque e mostrar para vocês o outro lado do nosso trabalho, o lado que nem sempre é visto por detrás das câmeras, né? Então, enfim, já falei demais, convido você a ficar nesse vídeo e também assistir toda a websérie completa do outro lado da tela, os bastidores da Rádio Leque. Não esqueça de se inscrever no canal e também deixar o joinha. Depois eu vou criar umas fotinhas pra mim. Aproveitar, né? Era pandemia, a gente começou a Tuba Rádio em 2020, já estava acontecendo, e aí o Ninho me chamou, porque a gente já se conhecia aqui da UEL, o Ninho é meu veterano. Inclusive, eu conheci o Ninho antes de entrar aqui na UEL, porque eu vi ele no VGD, um jogo, tem até essa foto aí, acho que você vai colocar em algum momento, que a gente se viu lá no VGD, eu reconheci ele, falei, pô, você é meu veterano e tal, a gente começou a trocar ideia, e aí começou a conversar, depois daqui na UEL a gente também já meio que afunilou isso, né, de esportivo, a gente criou um podcast ainda quando a gente estava aqui, que era o Mitos do Esporte, com o Guilherme Bernardi também, com a Larissa Zanato, perdão. E aí depois a gente foi se aprofundando nisso, ele criou a Tuba Rádio com outras pessoas e me chamou. Só que na Tuba Rádio eu não tinha a última palavra. Eu fazia tudo na Tuba Rádio, mas não era algo meu, não era um projeto meu, por mais que eu fosse o principal nome ali que fazia as coisas, mas a última opinião não era minha. E aí eu tive a ideia de, em janeiro de 2022, criar a Rádio Leque. Mas claro, cada transmissão, cada momento marcante ali é muito importante. A gente transmitiu o acesso da Série C para a Série B na Tuba Rádio de casa ali, foi um sofrimento danado, mas eu particularmente não fiz jogo fora, mas pro Ninho, que eu sei que as transmissões fora também foram muito importantes. Essa transmissão da final do Paranaense em 2021, que foi minha primeira cobertura narrando um título do Londrina que vai ficar para sempre guardada na minha memória. Inclusive tem uma história muito legal que eu fazia um freela numa agência de marketing home office, e eu pedi demissão para ir trabalhar nesse jogo no Estádio do Café, a ida, aqui em Londrina e Cascavel, porque eu precisava estar nesse momento. Eu estive presente em 2014, mas ali para mim era diferente, porque eu estava trabalhando, eu me sentia parte daquela campanha, porque a gente fez jogos daquela campanha de casa, pela pandemia. Então eu falei, não, eu preciso estar nesse jogo, não é um freela que me vaga tão bem, eu vou arrumar outra coisa depois eu me virei, mas eu precisava estar naquele momento. Em Cascavel foi outra equipe, mas o jogo de Londrina eu fiz no estádio e foi muito especial. E acho que a principal diferença na transição ali foi sair de uma web rádio mesmo, né, que eu não aparecia, para uma web rádio no formato do YouTube, com câmeras, com o vídeo, e aí fazer essa adaptação e pensar, né, enquadramento, iluminação, câmera, todas essas questões de recursos técnicos, e até como aparecer melhor na câmera dentro de casa ou até nas transmissões. Acho que isso foi a principal diferença ali. Mas foi uma transição bem tranquila, acho que a gente cresceu muito depois que começou a investir no vídeo, a gente conseguiu ter um apoio de arte, um apoio do estúdio que a gente tinha ali também improvisado, mas que funcionou muito bem, e acho que a rádio já começou com um exponencial e até um teto para crescer muito grande.
E foi assim que a gente começou. Estamos indo para o 4º ano de projeto e é um projeto que vai só crescendo. É um projeto muito ambicioso que, ao mesmo tempo que eu tive a ideia de mostrar o meu trabalho e buscar o meu espaço no mercado de trabalho no jornalismo esportivo, eu pude proporcionar a outras pessoas terem uma oportunidade que eu não tive como aluno, que é o caso de 3 estudantes da UEL que hoje trabalham comigo. Isso para mim é muito gratificante, né? Ter dado essa oportunidade que eu não tive quando eu era aluno, e isso para mim é o principal ponto desse projeto da Rádio Leque. Operário já estagiou, eu estou entrando agora como estagiário, né? Então ele falou a questão burocrática é o ponto também muito importante, porque a gente tem isso aí, a gente consegue usufruir isso fazendo algo que a gente gosta, algo que a gente está aprendendo, algo que está agregando muito para a gente e para a própria rádio. A gente não está como à torta de jeito, a gente consegue agregar muito bem para a rádio agrega muito bem para a gente, e a gente consegue fazer essa parte burocrática ser resolvida. Porã, ainda ele, fez a jogada de Chaporã, não pode ser fominha, ainda ele, que bola, França bateu, gol, é gol, pô, gol! Eu e o João e Ninho ficamos assim, alucinados na hora da comemoração. O Ninho Azevedo acabou caindo em cima da gente, assim, foi uma das grandes reações que a Rádio Leque já proporcionou. Olha o Caio, bateu de longe o Caio! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Só falta a gente estar falando com o Rádio Leque aqui e o Londrina pede pra gente tirar o negócio. Que beleza. Mas aí vai render pro episódio de perrengues. Perrengues. Entendeu? Desde a Tuba Rádio a gente tinha essa dificuldade com equipamentos, fazia os equipamentos ali conforme dava, começava com um foninho de celular mesmo, e aí vai aprimorando nas transmissões de casa, né? E aí vai aprimorando, a gente conseguia os patrocínios, a gente investia todo o dinheiro de patrocínio em equipamento, mesa, microfone, ainda daquele jeito aprendendo a mexer. A gente foi melhorando com o tempo, né? Era impossível já ter tudo do bom e do melhor já na primeira transmissão. E aí na Rádio Leque, já com essa proposta de imagem, a gente já tinha essa ideia de fazer isso na Tuba Rádio, então a gente já começou a pensar nisso. Então o dinheiro que eu juntava ali de freela que eu fazia, já investia em equipamento. Então comprei uma webcam, primeiro comprei um fone, aí já não era tão bom o microfone, depois fui aprimorando, comprei um microfone próprio. Mas sim, e aí vai vendo que vai podendo melhorar, vai melhorando, né? Então tem iluminação, a gente vai pesquisando iluminação, sempre ali num custo-benefício que dava certo. Eu lembro que a gente começou na Rádio Leque com muitas improvisações em relação a materiais, a parte técnica. Então foi com muita improvisação. Você tem um tal microfone, então você traz. E não com um investimento próprio do projeto. Porém, com o passar dos anos, você vai aperfeiçoando. A primeira transmissão da Rádio Leque no estádio foi uma Série B, Londrina e Grêmio, em 2022. Foi a primeira transmissão no estádio. E nós fomos com uma internet móvel para o estádio, né? Um modem gigantesco que pendurava assim, da Elsys, que o pessoal usa no campo, para poder pegar a internet. Então, só para ter uma ideia, hoje não. Hoje nós temos parceria com uma companhia de internet da cidade, que nos proporciona uma internet de 600 MB no estádio. Hoje a gente tem uma condição muito melhor. A mesma coisa em relação a equipamentos, né? Que nem eu falei, a gente improvisava. Hoje não. Hoje nós temos investimentos, microfones bons,
a parte da espuma aqui que tá aparecendo no vídeo. E hoje é muito legal ver o rumo que a rádio tomou, né? Hoje já tem equipamentos bem melhores, já consegue fazer link ao vivo, já consegue fazer porta de campo. Mas a gente tinha um pouco de dificuldade em relação a isso. E até não sabia exatamente como mexer da melhor forma, mas fomos se aprimorando ao longo do tempo. E hoje tem um rumo bem legal, mas é sempre uma dificuldade, né? A gente não sabe exatamente o que fazer, como investir, qual o melhor equipamento para investir dentro do que a gente pode investir. Mas pouco a gente foi se aprimorando ali. Então, hoje nós temos uma melhor estrutura para tentar levar o melhor para cada ouvinte. Mas é claro, foi de acordo com o tempo, de acordo com que a gente foi crescendo para poder melhorar isso. O Londrina teve muito tempo para pensar no planejamento aqui, até por olho, o cara destruindo o nosso cenário. Olha só. Nossa, mãe. Só para contextualizar aqui, o cara quase derrubou a gente do ar, porque quase derrubou a internet e quebrou um fone de ouvido. Mas é isso que o Londrina faz com os funcionários, os trabalhadores aqui, viu? Bom, esse programa se chama OBS. Nesse programa a gente faz a parte visual da transmissão da jornada esportiva. A gente coloca as informações. Tá 2-0 pro Leque aqui, mas a gente sabe que o placar foi outro. Então só para mostrar como que atualiza, já atualizando para o placar real dessa partida. Esse o OBS a gente espelha para outro programa que se chama o StreamYard. O StreamYard é um transmissor. É no StreamYard que a gente vai passar a live para o Facebook, para o YouTube e para a Twitch. Principalmente o programa que a gente lê os comentários, né? Que nem se quiser colocar comentário na tela, ó, o comentário do Giovanni da Segunda para a tela. Mais uma chamada para esse episódio. Chamada para esse episódio. Não perca! No TCC do José Zambolim, o popular de Braudes, teremos o depoimento de Igor Siderassi e Gabelotti, que cultivaram uma amizade, se conheceram através da Rádio Leque, hoje são grandes amigos e torcem junto pelo Londrina, graças a uma amizade que foi construída na Rádio Leque. Não perca no TCC do José Zambolim, o de Braudes. Gibraltar, você vai me perdoar, mas eu tava olhando pra ele empinando ali a pedra e eu não prestei atenção na pergunta. Eu enxergo também a Rádio Leque como uma família. A Rádio Leque, interatividade com o elenco, cada um se ajudando, é uma coisa muito linda de se ver. Conheci muita gente legal e pra mim é isso. Tem alguém daqui que de repente está do seu lado direito que você conheceu na Rádio Leque? Acho que sim. Acho que sim. Do lado direito não, mas do lado esquerdo tem. Do lado esquerdo tem. Conta um pouquinho de como vocês se conheceram então. Cara, foi... Qual foi o jogo exato que você tá Foi falando? Londrina e Operário, não sei, eu acho que foi 2004. Não foi Londrina e Não Operário. foi, cara. foi Londrina e Operário, eu sei disso. Não foi Londrina Talvez e não tenha se Operário, conhecido, caralho, mas foi 0 a 0. nós Não, trocou o foi Instagram nesse dia, que eu lembro. Não foi nesse dia. Irmão, eu tenho memória foda pra caralho. Você não foi esse dia, assim. Então fala aí, qual que é? Qual que foi? Eu acho que foi... Calma aí, foi antes do Ipiranga, foi antes do Maringá, foi antes do Atlético, no Atlético nós assistimos junto, então foi contra o Cascavel, 1-1, gol do Everton Moraes, e o gol do Cascavel foi do Vitinho, que jogou aqui, Vitor Daniel. Foi esse jogo, tenho certeza. Nem ferrando. Eu tenho certeza Nem absoluta que foi esse jogo. Não. Você acha que é qual jogo? Londrina e Operário, não vou lembrar qual ano, acho que é 2013, 2024. Não, foi 24, isso é certeza, 24. 24. 24 é certeza, 24 é certeza. 24 certeza. 24 é certeza. Então, 24. Aham. Tá. Pra mim foi Londrina e Cascavel, empate 1-1, que o Londrina tava ganhando até os 95 do segundo tempo, eu tenho certeza disso. Que foi o gol do Peu, eu falei errado, eu tinha falado Everton Moraes, foi um gol do Peu e um gol do Vitinho, Vitor Daniel, que jogou no Londrina. Foi esse jogo, eu tenho certeza.
Essa é a Esse primeira maluco. lembrança que vocês têm, de repente, de ver o nome do outro ali no chat? Não. E o do, o do Cinderaço eu já vi há muito tempo, tanto que nesse jogo eu falei, vou mandar mensagem, vou tentar virar amigo dele, porque ele parece ser um cara legal. E foi eu que mandei mensagem, isso é Foi. certeza. E uma semana depois a gente tava conversando e mandou uma foto dele comendo um sorvete de chocolate, eu lembro disso. Isso eu lembro. É. Isso eu lembro. E a troca de mensagens foi no Instagram? Foi. Sim. Foi no Foi Instagram, no Instagram. aí vocês conversaram, tipo, sei lá, passaram uma semana conversando no Instagram, depois pegou o WhatsApp, no foi. mesmo dia, como é que foi? Não, no Foi- mesmo dia não foi. Acho que Não, no mesmo foi dia, não. uma semana É, no uma Instagram, semana. depois no WhatsApp. Isso. Quem que é o mais arteiro? Cinderaço. Quê? Cinderaço. Não. Cinderaço. Não. Quem cria os fakes? Eu? Mas não é só os fakes que Acabou. definem a pessoa. Acabou aí. Meu chat GPT tá me deixando na mão esses dias. Eu tô tendo que fazer manualmente, como os nômades. Mas eu uso bastante a GPT. Eu tenho um script para poder... Eu já mandei para ele memorizar cada um dos integrantes da Rádio Leque. Daí eu só dou um elemento para ele fazer, ele já faz o fake para mim. Daí eu peguei um código do GitHub que daí já troca o nome e o arroba. Daí eu já vou lá, pego e mando boa noite. Ou nem mando boa noite, só mando a mensagem em branco. Então, cara, faz um tempinho já que tinha esses fakes. Ele mandava mensagens que não pode falar aqui com o meu nome, então eu poderia processá-lo por, não sei, por alguma coisa, usando o meu nome para falar palavras erradas. Quando você tá numa cidade em que a maioria das pessoas torce pro Londrina e ao mesmo tempo torce para outro time paulista, é meio difícil você encontrar uma pessoa que compactou com suas ideias, que só torce diretamente pro Londrina e que sofre bastante. Então, para mim, mudou bastante. Ele foi o meu primeiro companheiro aí no estádio, além do meu pai. E se vocês tivessem que resumir a amizade de vocês em uma palavra ou em um gol inesquecível que vocês vibraram juntos, qual seria? Aí vocês podem escolher, se quer definir. Gol do Thiago Enes contra a Ferroviária. Com certeza. É agora Londrina! É agora Londrina! Ingro abriu o jogo lá pela ponta direita com o Henrique. Henrique fez o passe. França, o cruzamento é agora. Furou o Ingro. A bola vai sobrando. Olha o gol! 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 Eu te amo! Eu te amo, Londrina Esporte Clube! Porra, contra a Ferroviária, tá 1-0. O Rafael Longini falou, não, vamos para aquele lugar ali, gol da Ferroviária. Aí 2-1 pro Londrina, que nós voltou pro lugar, 2-1 Londrina. Nós falamos, não, vamos lá de novo, aí gol da Ferroviária. Nós voltou pro mesmo lugar, gol do Londrina. É esse, sem dúvidas. E por último, quem vai assistir esse TCC quando ficar pronto? Eu. É isso, senhores. The Last. Obrigado pela participação. Informação muito boa para o TCC do Dibrodes. Não, Vai ser muito útil, aliás. Professora do Dibrodes, aprove ele aí, por favor. E a troca de mensagem. Puta que pariu. Bom, uma transmissão, ela começa muitos dias antes. E a gente inicia já pelo credenciamento, né? Primeiramente, eu pergunto para os colaboradores da Rádio Leque quem está disponível para tal jornada. Depois que a gente tem o número exato de pessoas, eu vou para o credenciamento. É tudo pelo site da CBF. Se o jogo é no domingo ou no sábado, o credenciamento sempre abre na segunda-feira, né, da semana. E aí você entra lá no sistema da CBF, que é a organizadora da competição, com os dados da Rádio Leque, e aí você começa a credenciar
o pessoal para o evento, né? Tem que colocar lá todos os dados, credencia, você vai um e-mail automático para a CBF e a CBF vai e aprova ou não o seu credenciamento. No nosso caso, por enquanto a gente nunca teve problema, todos os credenciamentos aprovados. Após o credenciamento, a gente já começa, na nossa programação no decorrer da semana, a falar do jogo. Vamos supor, o jogo do acesso foi Londrina e São Bernardo. Já na segunda-feira a gente começa a falar a respeito desse jogo. E aí já começam os estudos para essa partida. Porque uma transmissão não é você chegar lá na hora, vou narrar o jogo, vou comentar o jogo. Tem muita gente que faz isso, né? Muita gente velha guarda aí que faz isso, estuda nada, só chega lá na hora, narra ou comenta. Nós não. Já começamos os estudos, olhar as escalações das equipes adversárias do Londrina nos últimos jogos, ver alguns lances, tem pessoas que assistem até as partidas, eu já prefiro ver os melhores momentos, até para poder conhecer os atletas, e já começa a estudar possibilidades, desfalques, arbitragem, retrospecto, e aí depois que a gente monta todo o estudo, a gente já prepara para a transmissão. No dia da transmissão, o jogo, vamos supor, começa às 17 horas. O nosso trabalho começa muito antes disso. A transmissão começando, o jogo começando às 17 horas, a gente entra no mínimo no ar às 15, 2 horas antes da bola rolar, quando os jogos são aqui no Estádio do Café ou no VGD. E depois quando a gente chega no estádio, nós temos que ir para a entrada especial do credenciamento da Federação Paranaense de Futebol. Passamos por lá, falamos o nosso nome, eles assinam lá a autorização para entrar no estádio. No caso do repórter, o repórter recebe um colete para poder entrar no gramado, né? E aí depois nós vamos para a cabine. Chegando na cabine, tem toda a montagem dos equipamentos, o teste de internet, o teste de som, para só depois ir para o ar. Então tem todo esse procedimento de chegar mais cedo, de passar pelo credenciamento, de ter a liberação de entrada no estádio, para a montagem dos equipamentos, testes também dos equipamentos, para aí sim a gente começar a nossa transmissão. Aí tem um ponto importante, porque após a montagem dos equipamentos na cabine, cada um se prepara individualmente para as funções do dia, que são variadas. O pessoal da externa, um cinegra e um repórter, pega o equipamento e vão lá para fora, enquanto o repórter de campo fica na cabine durante o pré-jogo. Meia hora antes da partida começar, a dupla da externa volta e o repórter de campo já começa a se preparar para ir ao gramado. É nessa hora que o cinegra e o repórter da externa mudam de função e passam a ser comentaristas durante a jornada. E aí a gente tem o time completo lá na cabine de transmissão, com o narrador, com 2 comentaristas e com o repórter de campo. E aí tem o outro porém, né? O jogo, começando às 17 horas, ele termina às 19. Não é às 19 horas que vamos embora, porque nós esperamos a zona mista, que são as entrevistas do repórter com os jogadores após o jogo, e também a entrevista coletiva do técnico do Londrina. Após tudo isso, a gente ainda comenta em cima das entrevistas pós-jogo e também da entrevista coletiva. Então, vamos supor que o jogo começa às 17. Eu, por exemplo, que sou o técnico também, eu chego no estádio por volta da 1h30, 15 horas a gente entra no ar e nós vamos embora mais ou menos umas 10 da noite, depois que acaba tudo, desmonta tudo, e aí sim a gente encerra um dia de transmissão. São muitas horas de trabalho, muitas horas no ar, para levar o melhor conteúdo do Londrina para os nossos ouvintes.
Bom, vamos lá. Perrengues, rapaz. Deixa eu até me ajeitar aqui no sofá. '23 foi o primeiro ano que nós fomos todos os jogos para o estádio. E teve um jogo, Londrina e Criciúma. Esse jogo que estava eu e Danilo Veiga, apenas da equipe, nós fomos para transmitir o jogo. Tinha imprensa também de Criciúma no Estádio do Café. E o que simplesmente aconteceu? Há uns dias atrás, haviam roubado a fiação do Estádio do Café. Isso acontece sempre, né? Estádio do Café é o estádio municipal que não tem segurança, não tem nada, e a bandidagem rola solta lá na fiação do estádio. Por ano, eles roubam os fios lá umas 10 vezes. E aconteceu deles roubarem a fiação na semana. A Copel fez uma força-tarefa, foi lá, instalou tudo novamente para poder ter o jogo. O jogo foi no sábado. Beleza, fomos lá para a transmissão, chegamos mais cedo e estava tendo queda de energia no estádio. Moral da história, várias quedas de energia, nós entramos no ar, mas a nossa transmissão caiu e nós não conseguimos voltar. Simplesmente aconteceu isso. Por quedas de energia no estádio, nós não conseguimos transmitir. E o pior, né? A rádio de Criciúma. Os caras viajaram não sei quantos quilômetros, Criciúma para Londrina, não é perto, mais de 500 quilômetros, eu não lembro exatamente. E os caras também não conseguiram transmitir o jogo. Só para vocês terem uma ideia de como é o Estádio do Café, o estádio que é administrado pela prefeitura. Foi a primeira vez que aconteceu isso? Não. Aconteceram outras vezes, porém nós conseguimos voltar e transmitir. Nessa vez, várias rádios da cidade ficaram sem transmitir por causa desse problema da energia. Ou seja, imagina a cara dos nossos parceiros comerciais a gente falando: pô, não conseguimos transmitir por causa de problemas técnicos do estádio. Esse foi um perrengue. E esse perrengue eu achei que eu ia morrer no dia. O que aconteceu? Londrina e Anápolis no VGD. Nós havíamos viajado para Itu e aí já é um perrengue. Chegamos em Itu, eu percebi que não tinha levado o meu carregador do notebook. Moral da história, um dos nossos patrocinadores estava com a gente e ele foi numa loja, comprou o carregador, deu tudo certo. E eu continuei usando esse carregador reserva. Deixei o meu original em casa, usei na jornada contra o Náutico no café, usei numa outra jornada fora de casa, que eu não me lembro qual, e fomos para o jogo contra o Anápolis. Beleza, fomos para o jogo contra o Anápolis. Na hora que estava para começar o jogo, eu percebi que o carregador não estava funcionando. Fui lá, tirei da tomada, coloquei na tomada e não resolveu. Moral da história, o carregador novo de reserva que a gente tinha parou de funcionar. Eu teria que vir para minha casa, no caso aqui onde estamos gravando, para pegar o carregador original. E aí eu fui num amigo, não vou citar aqui o nome, lógico, né? Eu fui no amigo. E ele, muito fã da Rádio Leque, estava ali todo eufórico. Não, claro, te levo lá. Não vou deixar vocês perderem a transmissão de jeito nenhum. Moral da história, ele tem um carro, eu não lembro o nome, é um carro esporte, automobilístico, que você pode correr, praticar racha. Cara, na hora que a gente estava no estacionamento, ele só ligou o carro e acelerou, eu falei, meu Deus do céu. Ele começou a acelerar de um jeito, furar sinal vermelho, e chegou a pegar quase 100 km por hora na rua Pernambuco. E eu falo, calma, não precisa correr desse jeito, não precisa correr. Por alguns momentos, alguns instantes, eu achei que eu não ia narrar nenhum jogo naquela tarde. Moral da história, depois de tantos esses perrengues, eu peguei meu carregador. Também a volta foi muito emocionante da adrenalina.
consegui voltar a tempo de narrar o jogo e sem perder nenhum gol. Estamos de volta com a jornada esportiva da Rádio Leque. Primeiro tempo de jogo, você acompanhando a Rádio Leque. Alô, Dibras, problema técnico resolvido, você no gramado? Esse foi o dia que eu temi pela minha vida, mas brincadeiras à parte, deu tudo certo, transmitimos o jogo, mas a pena que o Londrina não venceu naquela ocasião. É isso.